O Tiranossauro, o rei dos dinossauros. Seus segredos fossilizados foram finalmente desvendados. Ele tinha olhos de águia. Sentia o cheiro da presa a 5 quilômetros de distância. E seu corpo era uma arma biológica. Mas novas evidências revelam que o Tiranossauro era a presa de outra criatura. Quem caçava o caçador supremo? Eles foram os primeiros guerreiros da Terra, os predadores supremos. Novas descobertas e técnicas forenses descortinam a arte pré-histórica da guerra em Luta Jurássica, o caçador de tiranossauros. Vamos recuar a um passado distante, 65 milhões de anos atrás. A um tempo em que a Terra era jovem, selvagem e misteriosa. Um lugar de violentos cataclismos e dramáticas mudanças. Os supercontinentes de Eurásia e Gondwana se rompem, formando os territórios que o homem habitará milhões de anos no futuro. Na atual América do Norte, um oceano divide a massa de terra. Grandes deslocamentos das placas tectônicas dão origem às montanhas rochosas no oeste e aos montes Apalaches no leste. Vulcões entram em erupção com frequência. O mundo está um tumulto. Onde hoje é a Dakota do Sul, cinzas vulcânicas cobrem o solo. É a estação da seca. A temperatura se aproxima dos 40 graus. O alto nível de oxigênio permite que os dinossauros, a forma de vida dominante, cheguem a dimensões colossais. Entre esses gigantes está o maior predador da Terra, o Tiranossauro. E ele está prestes a travar uma batalha épica até a morte. Verão de 1998. Nas terras áridas do noroeste de Dakota do Sul, um grupo de paleontólogos amadores realizava uma escavação de rotina quando fizeram uma magnífica descoberta. Estavam diante de uma cena do crime pré-histórica. Eles logo conseguiram descobrir que os restos pertenciam a um jovem tiranossauro. Mas não se tratava apenas de um esqueleto comum. Muitos ossos haviam sido quebrados e estranhos dentes parecidos com lâminas cercavam o esqueleto. Mas não eram os dentes do jovem tiranossauro. Pertenciam a outro predador, não identificado. Como aquele tiranossauro morrera? Em 1998, perto da cidade de Belfort, em Dakota do Sul, encontraram restos de esqueletos de um dinossauro relativamente pequeno. No começo não sabiam o que era, mas começaram a surgir evidências de que era um jovem Tiranossauro Rex. O tiranossauro é um dinossauro raro e jovens eram quase inexistentes, então foi uma descoberta muito importante. Mas enquanto escavavam os restos, os pesquisadores observaram algo diferente. As costelas, os ossos das patas e várias vértebras mostravam sinais de ferimentos. O número de ossos quebrados era espantoso. O que acontecera lá? Outro predador teria matado aquele tiranossauro? Os ossos indicavam uma luta brutal. Os paleontólogos estariam diante de um campo de batalha? O Tiranossauro Rex era o maior dos predadores na época. Então, que animal poderia ter vencido e matado aquele jovem tiranossauro? No final do período Cretáceo, o T-Rex se destacava entre todos os dinossauros por ser o mais letal da Terra. Mas pesquisas recentes revelaram 3 características que faziam dele uma verdadeira máquina assassina. A primeira era sua visão. Em 2006, Lawrence Whitmer, da Universidade de Ohio,
fez uma tomografia da cavidade craniana do Tiranossauro Rex. Foi uma descoberta importante, pois agora sabemos que o T-Rex tinha uma aguçada visão binocular. Por meio da tomografia, nós podemos ter uma noção do tamanho relativo das partes do cérebro. A parte do cérebro associada à visão, os lobos ópticos, a parte do cérebro associada ao olfato ou a parte do cérebro que é associada à audição. Assim como as águias, o Tiranossauro Rex tinha visão binocular, que lhe possibilitava manter o foco num alvo móvel. Durante uma luta, conseguia manter o adversário em sua linha de visão. Sabemos que o Tiranossauro Rex tinha uma boa superposição do campo visual, ou seja, tinha uma visão binocular bastante extensa. Nós vemos que, de fato, o cérebro era estruturado de modo a processar todas essas informações visuais. A segunda característica era a força tremenda de suas mandíbulas. A força de sua mordida era de 1.300 quilos por centímetro quadrado, uma das mais fortes do reino animal. 2 vezes a de um grande tubarão branco. O que controlava os dentes e o estrago que causavam eram os músculos das mandíbulas. E o T-Rex tinha a parte posterior do crânio ampliada. Então tinha muita musculatura e o poder de cravar os dentes através de ossos. O inacreditável poder de suas mandíbulas o destacava de todos os outros dinossauros e de todos os outros animais. Sua terceira e mais perigosa vantagem eram seus incríveis e colossais dentes, incomparáveis aos de qualquer outra criatura antes ou depois. O T-Rex tinha de usar os dentes para esmagar ossos. Então não podia ter dentes estreitos como os dos outros dinossauros carnívoros. Precisava de dentes muito largos e extremamente destrutivos para tudo que mordesse. Eram dentes pulverizadores que penetravam a carne, esmigalhavam ossos e eram presos por raízes muito profundas. Não eram como os dentes de nenhum outro dinossauro. Veja os dentes de qualquer outro dinossauro, o alossauro, o ceratossauro e até os raptores. Você verá que os dentes são mais parecidos com lâminas e mais serrilhados na frente e atrás. Mas os dentes do Tiranossauro Rex parecem um prego de ferrovia. Mas esses dentes não eram capazes apenas de uma mordida demolidora. Sabemos hoje que podem ter estado entre as primeiras armas biológicas do mundo. Quando estudou este crânio, Whitmer viu relevos serrilhados nos dentes. Essas saliências eram muito semelhantes às de outro animal com mordida letal, o dragão de Komodo. Outro interessante atributo dos dentes do Tiranossauro Rex são as finas saliências serrilhadas que retinham pedaços de carne de refeições. E quando essa carne toda apodrecia, produzia muitas bactérias. Estamos falando aqui de uma péssima higiene bucal. Hoje nós temos animais como o dragão de Komodo, um lagarto gigantesco que tem a chamada mordida séptica. Quando morde algum animal, ele o infecta com as bactérias de sua boca. Era improvável que um animal atacasse um Tiranossauro Rex equipado com semelhantes armas, mesmo que ainda não fosse adulto. Então, quem enfrentou este T-Rex? Para responder esta pergunta, os paleontólogos precisavam de uma visão completa de como o T-Rex vivia e lutava. Primeiro passo: estudar seu ambiente. Os ambientes cretáceos dessa parte do mundo não são muito diferentes dos ambientes que ainda temos hoje. Quando vemos as plantas, o clima e tudo mais, podemos supor que vemos algo muito semelhante ao que temos hoje nos estados do Golfo, em termos de clima e tudo mais. Plantas fossilizadas encontradas perto do esqueleto revelaram que o jovem T-Rex vivia perto de coníferas, pinheiros e magnólias. Eles também descobriram cinzas pré-históricas que sugerem atividades vulcânicas regulares na região. Mas durante a investigação, os cientistas descobriram algo surpreendente nas proximidades: ossos de crocodilos e peixes pré-históricos.
Isso indica que o corpo do T-Rex foi levado por um rio durante uma enchente. Eram evidências de um planeta violento que podia mudar sem aviso. Depois de estudar seu ambiente, o segundo passo da investigação era estudar o comportamento do Tiranossauro Rex. Baseando-se em evidências encontradas nos ossos e no comportamento de animais modernos, os cientistas começaram a entender como esses animais caçavam, lutavam e criavam os filhotes. O Tiranossauro Rex era o agressor máximo. O Tiranossauro Rex não temia nada, inclusive sua maior presa, o Triceratops, que tinha chifres formidáveis e o folho para proteger o pescoço. Mas nenhum outro dinossauro sequer pensava em enfrentar o Tiranossauro Rex. Era uma questão de segurança, ele podia enfrentar qualquer animal, qualquer um. Quando o T-Rex dominava a presa, a cena era rápida e brutal. Era um animal capaz de morder e até mastigar um Volkswagen. Ele destruía tudo que encontrasse pela frente. O que o tiranossauro fazia era cravar os dentes, depois recuar e então puxar tudo para fora. Ossos, carne, entranhas, tudo que estivesse ali. Depois mastigava e engolia tudo. Quem entrava no caminho desse animal não durava muito. Embora fosse um predador poderoso e letal, o Tiranossauro Rex vivia e se deslocava em bandos, segundo acreditam os paleontólogos. Nas últimas décadas, escavações em 3 locais sugeriram que grandes predadores viviam em grupos ou bandos. Em Alberta, Canadá, foram encontrados muitos esqueletos de vários tamanhos de um grande canibal chamado Albertossauro. Em Utah, encontraram dezenas de alossauros que morreram no mesmo lugar na mesma hora. Mas a melhor evidência que reforça a ideia que o Tiranossauro Rex vivia em grupos estava em Montana. Os paleontólogos descobriram os restos de vários esqueletos que deviam ser de uma família de Tiranossauros Rex. Segundo os especialistas, viver em grupos familiares garantia a segurança dos filhotes. Eles nasciam muito pequenos e demoravam quase uma década para crescer e se defender sozinhos. Quando nascia, o T-Rex cabia num ovo do tamanho de uma bola de futebol. E aí passava os 10 anos seguintes relativamente pequeno, com menos de meia tonelada. O fato de o T-Rex andar em bandos influenciou a investigação. Os especialistas passaram a considerar uma teoria. Será que este jovem tiranossauro estava com um irmão quando foi atacado? E chegaram à conclusão que sim. Com base nos pássaros modernos, acho que o Rex tinha de 2 a 3 filhotes por vez. E esses filhotes eram deixados sozinhos quando os pais saíam para caçar. Quando cresciam mais, os filhotes podiam acompanhá-los. Mas até então eram deixados sozinhos, o que os tornava muito vulneráveis. Como os predadores modernos, os adultos marcavam o território com secreções glandulares. Esses odores tinham como fim afastar predadores e outros dinossauros. Também sabemos que o único animal que o T-Rex temia era um T-Rex maior. É possível que este jovem tiranossauro tenha sido morto por um membro da sua família? A forma dos dentes do Tiranossauro Rex é muito particular e por isso deixa marcas também muito particulares nos ossos. Se esse jovem espécime tivesse sido morto por outro Tiranossauro Rex, não teríamos dúvidas, pois pouco do esqueleto iria sobrar. E o que é mais importante, os ossos teriam grandes furos redondos. Na minha opinião, não foi um Tiranossauro Rex que matou o filhote. Os fortes dentes e mandíbulas do Tiranossauro Rex eram capazes de quebrar qualquer osso. Mas a ausência de marcas de mordida no esqueleto do filhote significa apenas uma coisa: que o responsável pelo ataque não foi outro tiranossauro. Mas esses dinossauros tinham poucos rivais, se é que tinham algum. E com os pais os protegendo, poucos animais ousariam atacar esse filhote. Estando ou não protegido, esse jovem tiranossauro foi morto por alguém. Novas evidências desvendaram esse mistério pré-histórico e revelaram a identidade do assassino.
Enterrado durante milhões de anos, o cenário de um mortal ataque começa a vir à tona em Dakota do Sul. Um jovem Tiranossauro Rex, com vários ossos quebrados e outros desaparecidos, foi descoberto. Cientistas teorizaram que 2 T-Rex podiam ter se enfrentado. Devido ao clima inconstante da região, os ossos do jovem T-Rex foram removidos e enviados a um laboratório. Os ossos foram protegidos com camadas de gesso durante o transporte. Ficamos preocupados com mudanças climáticas. Precisávamos retirar os espécimes e levá-los para o laboratório o mais rápido possível. Cobrimos o alto com gesso e aninhagem, formando uma capa ou um tipo de container para manter tudo junto. Quando abriram uma das capas de gesso, os cientistas viram pela primeira vez uma pista vital da cena do crime. Os dentes do agressor. Uma análise levou à identidade do suspeito. O Nanotirano. Uma versão menor e mais ágil do Tiranossauro Rex. O Nanotirano é um dos meus dinossauros favoritos. O nome significa pequeno tirano. E é muito adequado porque era um dinossauro muito malvado. Um tiranossauro do tamanho de um nanotirano, na minha opinião, foi uma das criaturas mais temíveis da história porque combinava o poder de fogo do T-Rex em versão menor com maior velocidade. O Nanotirano não era apenas um dinossauro malvado. Também é um dos mais controvertidos. Foi nomeado quando cientistas descobriram um crânio pré-histórico em Montana, em 1942. Desde então, especialistas debatem se o Nanotirano é uma espécie própria ou apenas um jovem T-Rex. Como os animais são muito raros, uma das coisas mais difíceis na paleontologia é entender a criatura. Seria uma nova espécie ou apenas um filhote da espécie que já conhecemos? Os que acreditam que o Nanotirano é uma nova espécie citam diferenças entre ele e o T-Rex. Uma é o formato dos dentes. Uma das maiores diferenças entre um Nanotirano e um Tiranossauro Rex adulto é a estrutura dos dentes. O Tiranossauro Rex tinha dentes bem grandes, que chamamos de dentes banana. São afiados, pontudos e têm bordas serrilhadas, mas não são finos como uma lâmina, eles são mais largos, como uma banana mesmo. No caso do Nanotirano, os dentes se parecem mais com lâminas. São muito mais achatados, um pouco mais virados para trás ou curvos. É o tipo de dente que nós vemos em outras espécies de dinossauros. Isso sugere que enquanto o T-Rex esmagava ossos, o Nanotirano rasgaria ou fatiaria a carne. Há 17 dentes nesta parte da mandíbula superior do Nanotirano e há apenas 12 ou 13 no Tiranossauro Rex. Isso sugere para mim que são espécies diferentes de animais e que essas espécies são válidas. Mas outros paleontólogos chegaram a uma conclusão diferente. Quase todas as evidências indicam que é um filhote, e quase com certeza um filhote de T-Rex. Mas tomografias revelaram algumas evidências no interior do crânio e em algumas câmaras da caixa craniana, que são próprias dos nanotiranos. E essa é outra diferença entre os dois predadores: o formato do cérebro. Tomografias realizadas pelo Dr. Whitmer chegaram a resultados surpreendentes. Quando fizemos a tomografia do Tiranossauro Rex e do Nanotirano, parecia mesmo haver diferenças notáveis. Podemos ver as diferenças comparando os dois cérebros. Este aqui, por exemplo, é do Tiranossauro Rex. E quando examinamos a do Nanotirano, vemos que são bem diferentes, têm tamanhos diferentes, pois o Nanotirano era um animal bem menor. Mas algumas diferenças vão muito além disso. O tamanho e o formato do cérebro não eram as únicas diferenças. Os cientistas descobriram que o cérebro também era posicionado de modo diferente.
O cérebro do nanotirano tem formato diferente do cérebro do Tiranossauro Rex. O Tiranossauro Rex mantinha o cérebro assim, bem reto, e o nanotirano mantinha assim, e não se pode mudar isso, porque está embutido no osso. Não se pode mudar a orientação dos canais semicirculares do ouvido. Então, claramente, eram animais diferentes. Essa descoberta provou que o nanotirano mantinha o cérebro numa posição mais baixa para focalizar e atacar potenciais inimigos. As evidências claramente sugerem que o nanotirano é uma espécie própria, porque há diferenças importantes entre ele e o Tiranossauro Rex, que justificam o nome nanotirano. Hoje, o nanotirano é considerado uma espécie própria, um predador ágil e agressivo, que podia caçar e matar filhotes de T-Rex. Tinha quase 2,5 metros de altura, 5 metros de comprimento e pesava em torno de 1 tonelada. Cerca de metade do tamanho e 1/6 do peso de um T-Rex. Mas o que não tinha em estatura, o nanotirano compensava em velocidade. O nanotirano tinha pernas bem mais longas e esguias que o Tiranossauro Rex. Ou seja, era um dinossauro muito ativo, corredor. O Tiranossauro Rex também podia correr, mas não era adaptado para correr o tempo todo. O nanotirano parecia mais um guepardo. Esses animais eram muito velozes. Eles ganhavam fácil do Tiranossauro Rex. E isso também os ajudava quando estavam caçando, é claro. Eram capazes de cercar a presa e correr até pegá-la. O nanotirano era bem grande para vencer esse jovem Tiranossauro Rex e corria mais que seus pais. Mas os ossos foram quebrados. Nenhuma marca de mordida foi encontrada neles. Isso significa que o nanotirano matou o filho de T-Rex? Como era menor, o nanotirano não tinha uma mordida tão forte como a do grande tiranossauro. Suas mandíbulas eram relativamente mais alongadas e tinham mais dentes, o que sugere que ele não desenvolveu a mesma força que o tiranossauro, relativamente falando. O nanotirano tomava mais cuidado quando mordia porque não tinha a capacidade do tiranossauro adulto para esmagar os ossos. Por isso, nenhuma marca de mordida foi encontrada nos ossos do jovem T-Rex. O nanotirano não tinha os músculos das mandíbulas nem os dentes para penetrar em ossos. Depois, outro exame das evidências aproximou os cientistas da resposta. Quando vi os dentes de um nanotirano encontrados perto do esqueleto do filhote, logo entendi o que havia acontecido. Mas, como não foram encontradas marcas de mordida, era muito difícil afirmar que o nanotirano realmente matara o filhote. Mas depois voltei a examinar os ossos e vi que haviam se soltado. Ou seja, haviam quebrado durante o ato de se alimentar. Ou seja, o nanotirano teria quebrado os dentes enquanto atacava o filhote de Tiranossauro Rex. Os dentes encontrados perto do T-Rex haviam se soltado. Mas os dentes haviam caído durante uma batalha ou o nanotirano apenas encontrara o T-Rex morto e os perdera comendo os restos? A cena desse crime pré-histórico continha as respostas. Estima-se que entre 75% a 90% do filhote de Tiranossauro Rex foi encontrado. Se o nanotirano tivesse comido o corpo, não esperaríamos encontrar a maioria dos ossos e o esqueleto estaria totalmente desarticulado. Mas como boa parte do esqueleto permaneceu e os pedaços foram encontrados próximos uns dos outros, nós concluímos que o nanotirano mordeu realmente o filhote, mas não o comeu. Então, resta uma pergunta. Por que um nanotirano arriscaria a vida para atacar um filhote de T-Rex, mas não o comer? A competição entre predadores existe desde o começo dos tempos. Ser capaz de vencer o oponente é um modo de garantir a sobrevivência. Ser mais veloz, mais inteligente ou mais forte dá uma vantagem competitiva. O nanotirano jamais poderia competir com um Tiranossauro Rex adulto. Ele não tinha chances de matar um adulto, mas matando um filhote garantia a sua sobrevivência.
Mas por que ele não o comeu continua um mistério. Talvez tenha sido enterrado logo depois da morte e o nano-tirano não teve tempo de comê-lo. Ou talvez alguma coisa o tenha interrompido antes que ele pudesse aproveitar aquela refeição. O corpo de um jovem Tiranossauro Rex enterrado pela lama causada por algum rio pré-histórico. Os cientistas estudavam a teoria de que 2 T-Rex estavam envolvidos na batalha. Um foi vencido pelo nano-tirano. Evidências da batalha e do agressor permaneceram ocultas durante 65 milhões de anos. A cena desse crime pré-histórico trará à tona uma batalha épica entre o Tiranossauro Rex e seu caçador. O Tiranossauro Rex era o dinossauro mais temido da América do Norte. Apenas uma criatura ousava entrar em seus domínios, o nano-tirano. As linhas da batalha estão traçadas nessa luta de vida ou morte, enquanto um nano-tirano ataca e tenta matar um jovem T-Rex. Com um profundo conhecimento dessas espécies, os cientistas começaram a entender como essa batalha entre dinossauros foi travada. Embora fosse um filhote, o T-Rex tinha músculos vigorosos e uma força tremenda. Mas era o suficiente para vencer um nano-tirano adulto? No caso de um nano-tirano e de um filhote de tiranossauro, são 2 animais igualmente bem adaptados ao ambiente. Embora sejam do mesmo tamanho, o Tiranossauro Rex vai se tornar um animal muito maior. Por causa disso, a formação dos músculos, o modo com que os tendões se prendem aos ossos, tudo isso é um pouco diferente. São animais muito semelhantes em termos da estrutura básica. A força deles provavelmente era comparável. As diferenças diziam respeito à experiência, pois era um filhote contra um animal que já vivera bastante. Se um adulto estivesse por perto, o nano-tirano jamais teria ousado atacar um filhote de tiranossauro. A luta só poderia ter ocorrido se os adultos tivessem saído para caçar, deixando os filhotes sozinhos. Sem a proteção de um adulto, o filhote teria de contar apenas com seu tamanho para evitar ser atacado. Mesmo sendo filhote, o jovem tiranossauro era uma grande potência. As longas patas do nano-tirano lhe davam vantagem em termos de agilidade e velocidade. Mas quando atacado, o filhote de Tiranossauro Rex era um perigo. Quando nós comparamos um nano-tirano com um filhote de Tiranossauro Rex do mesmo tamanho, nós vemos que são extremamente semelhantes em termos da cauda e das patas traseiras e da proporção do corpo. Então equipararam-se no que diz respeito à velocidade e à agilidade. O nano-tirano tinha vantagens sobre o filhote do Tiranossauro Rex. Não só era mais ágil, porque sua musculatura era um pouco diferente, como tinha muito mais experiência que o jovem tiranossauro. Então era capaz de prever golpes e se afastar de modo muito mais rápido e suave que o jovem Tiranossauro Rex. Embora o nano-tirano fosse mais veloz e ágil que o filhote de tiranossauro, este tinha uma vantagem: o apoio da família. Se ele estivesse com um irmão, a batalha seria bem mais complexa. Com dentes completamente diferentes, os 2 dinossauros podem tê-los usados de modo distinto. Não há dúvida de que eram armas eficientes, mas qual seria mais mortal no combate? Os dentes finos e afiados do nano-tirano ou os dentes espessos e esmagadores do T-Rex? As mandíbulas deles eram diferentes, é como diferenciamos esses 2 animais. O nano-tirano tinha mais dentes. Eram do mesmo tamanho que os dentes do filhote de Tiranossauro Rex. Assim mesmo, o filhote de T-Rex tinha uma mordida mais forte e dura que a do nano-tirano. Os dentes do nano-tirano tinham um desenho mais primitivo, eram mais parecidos com lâminas, muito finos.
Os do Tiranossauro Rex eram praticamente quadrados. Então, os hábitos de alimentação eram diferentes. O nanotirano tirava as carcaças dos ossos. O Tiranossauro Rex comia a carcaça toda, incluindo os ossos. A vida de um predador depende da sua capacidade de caçar e matar. Mas ele também precisa se defender de rivais. Os animais predadores estão em guerra desde o começo dos tempos. Vemos isso hoje em animais como leões e hienas. Predadores nunca toleram outros predadores no mesmo ambiente porque eles competem pelos mesmos alimentos. Então, aproveitam todas as chances de matar um rival. O nanotirano adulto não perderia jamais a chance de matar um filhote de tiranossauro, porque eliminaria a concorrência. Certamente, esses animais são muito semelhantes e são muito comparáveis em termos de força, mas eu acho que o nanotirano acabaria vencendo o filhote de Tiranossauro Rex porque ele era muito mais experiente. Em termos de técnicas de luta, o nanotirano adulto teve muito mais experiências na vida que o filhote de Tiranossauro Rex. Então, o nanotirano tinha anos de experiência a mais que o jovem Tiranossauro Rex. Eu não tenho a menor dúvida de que o nanotirano venceria facilmente o único filhote de Tiranossauro Rex. Mas, para mim, a pergunta é: o que aconteceria se o nanotirano matasse um tiranossauro? Ele o comeria ou só o mataria e iria embora? Na minha opinião, o vencedor dessa luta mortal teria de recarregar as suas baterias e aproveitar o alimento agora disponível. Por que o nanotirano não comeu o filhote é uma questão muito interessante. Aconteceu alguma coisa depois da luta que o impediu de comer o filhote do Rex. O nanotirano tinha uma vantagem sobre o jovem T-Rex. Mas 2 filhotes contra um nanotirano teriam mudado radicalmente a dinâmica da luta. Estudando fragmentos de ossos do local, tomografias e evidências ambientais, e se baseando no comportamento de animais modernos, os cientistas reconstruíram o cenário plausível de uma batalha épica que se deu em Dakota do Sul há 65 milhões de anos. Um casal de T-Rex adultos está caçando. Precisaram deixar os filhotes desprotegidos. E eles não percebem o perigo que se aproxima. Deixar os filhotes era muito arriscado. Eles sabiam dos perigos que existiam no local, mas tinham de deixá-los para caçar e voltar com alimento para eles. Quando saíam para caçar, os adultos podiam demorar para voltar. Os adultos marcavam o território com secreções glandulares. Os filhotes deviam ficar dentro desses limites e os outros dinossauros deviam ficar fora. O cheiro pungente repeliu a maioria dos dinossauros. Mas havia um dinossauro que usava esses odores como um localizador. O nanotirano caçava e matava jovens tiranossauros. Não para comer, mas para se livrar da concorrência. Os 2 filhotes estavam à mercê desse tirano assassino. O nanotirano sabia que não era páreo para tiranossauros adultos. Antes de se aproximar, ele verifica se os pais se foram. Os sentidos em alerta máximo. Os instintos dos filhotes avisam que um predador se aproxima. São novos demais para terem visto um nanotirano, mas não importa. Foram programados para reconhecer uma ameaça e a enfrentarem de frente. O nanotirano não ataca aleatoriamente. Os jovens dinossauros têm um mecanismo de defesa especial: bactérias na boca.
O nanotirano sabe que uma mordida de um filhote pode acabar com sua vida. Esses foram os primeiros animais a usar armas biológicas. Se uma mordida lhe passar as bactérias, o nanotirano pode morrer com uma infecção, se a luta não o matar antes. Ele avança cuidadosamente, usando sua altura para afirmar seu domínio. Ele se inclina, mostrando os dentes serrilhados. Os filhotes rugem, alertando. Nós não vamos recuar, a luta começou. O nanotirano faz investidas falsas. É uma técnica para atrair os filhotes. Se ele conseguir tirá-los da área do ninho, eles estarão perdidos. Mas eles instintivamente permanecem na segurança da área do ninho. Ficam ombro a ombro, enfrentando o atacante. O nanotirano cerca os filhotes, buscando uma oportunidade. O pequeno tiranossauro salta, abre as grandes mandíbulas e perde o equilíbrio. O nanotirano agarra o jovem tiranossauro pelo pescoço e o atira para longe na floresta. Então, agora, só restou um filhote. Sozinho, o filhote não tem chances. O jovem tiranossauro está em pânico. Ele quer dar a volta e correr, mas o instinto lhe diz para ficar onde está. Então ele ruge o mais alto que pode. Na verdade, ele está pedindo ajuda. Espera que os pais estejam perto o bastante para ouvi-lo. O nanotirano sabe que o jovem tiranossauro Rex emitiu um alarme. Ele precisa acabar a batalha e sair de lá rápido. Ele se inclina e decide partir para um ataque frontal. O nanotirano se inclina de novo, preparando-se para o ataque final. Esse guerreiro veterano usa a experiência para obter o máximo de vantagem, enquanto o novato T-Rex tenta acompanhar cada movimento. No momento em que avança, o nanotirano sente uma dor terrível na sua pata. Olha para baixo e vê o segundo filhote. Ele se recuperou do tombo na floresta e começou a atacar. Ele mordeu a pata do nanotirano e, se aquela ferida infeccionar, pode ser o fim da sua vida. Dessa vez, o nanotirano vai garantir que o T-Rex morra. Contraindo todos os músculos dos maxilares, ele morde com uma pressão de quase meia tonelada e esmaga a coluna vertebral. Ele atira o filhote no chão e pisa nele com muita força. Agora ele sabe que o jovem tiranossauro Rex está mesmo morto. Mas não há tempo para comer. Depois de abater um T-Rex, o nanotirano volta-se para o segundo rival. Quando se inclina para morder, ele sente o chão começar a vibrar. Esse sinal estava indicando que algo muito grande estava se aproximando. Era o Tiranossauro Rex fêmea que voltava da caçada. Quando perceber o que aconteceu na sua ausência, vai parecer o fim do mundo. Um casal de Tiranossauros Rex saiu para caçar, deixando os filhotes sozinhos. Na ausência deles, um nanotirano predador atacou a cria, matando um e ameaçando o outro. Mas agora o chão começa a vibrar. O som pode ser ouvido a quilômetros. É o tiranossauro fêmea que volta da caçada. Ela ouve os rugidos de seus filhotes que estão pedindo ajuda. Isso imediatamente provoca uma emoção própria das tiranossauros fêmeas. Se mexer com a minha cria, passará pelo inferno. Movida por seu instinto maternal, ela é a primeira a chegar. A tiranossauro fêmea sabe instintivamente que ele é um assassino de jovens tiranossauros Rex. Ela precisa então agir logo. Não precisa avaliar a força do adversário. Ela tem o triplo do tamanho dele. A única coisa em que ela pensa é matá-lo.
O tiranossauro fêmea tenta afastar o nanotirano do filhote sobrevivente. Ao ver suas mandíbulas enormes, ele recua com as longas patas. A fêmea conseguiu no momento o mais importante: colocar-se entre seu filhote remanescente e o assassino do seu outro filhote. Agora o nanotirano tem duas opções. Ele pode tentar matar o filhote de Tiranossauro Rex que restou, ou dar a volta e correr. Ele decide usar a agilidade e a velocidade contra a força de um Tiranossauro Rex muito furioso. Tenta se aproximar pelo lado. Se ele se mover bem rápido, ela não poderá reagir. Então ele poderá agarrar o filhote com seu focinho alongado, sacudi-lo na sua boca, matá-lo e fugir. Mas o nanotirano subestimou sua adversária. Movida por níveis cada vez maiores de adrenalina, ela gira e evita o ataque. A última coisa que ele vê é a boca aberta da Tiranossauro Rex fêmea. Ela agarra o nanotirano com a boca e, com a força de 500 quilos por polegada quadrada, esmaga a espinha, esmaga as costelas e acaba com a vida do seu adversário. Mas matar o nanotirano não basta para Tiranossauro Mãe. Ela quer usá-lo como uma mensagem para outros nanotiranos que se aproximarem daquela área. Usando as garras poderosas, ela estraçalha o corpo do nanotirano. Depois de matar o adversário, ela volta a atenção para seu filhote sobrevivente. O nanotirano não teve chances de vencer a luta. Perdeu porque cometeu 2 erros fatais. Primeiro erro, ele subestimou o poder de manobra de um Tiranossauro Rex adulto. Segundo, ele não entendeu que o elo entre a mãe e o filhote era mais forte que todas as armas que ele tinha. O tiranossauro venceu o nanotirano nessa batalha. Mas na luta final pela sobrevivência, os dois perderiam. Como estavam no oeste da América do Norte, o nanotirano e o T-Rex podem ter visto o evento que causou sua extinção. A explosão na península de Yucatán, quando o asteroide caiu, encerrando a era dos dinossauros. É claro que eles não morreram imediatamente. Os grandes carnívoros, como o T-Rex e o nanotirano, durante um curto período passaram muito bem. Quando a fome começou a atingir os herbívoros, havia muita carne disponível e os carnívoros se fartaram. Depois de algum tempo, não restou mais nada para comer. Foi uma pena, o T-Rex e o nanotirano também desapareceram. Mas não foram esquecidos. O mistério que cerca o T-Rex e o nanotirano talvez nunca seja totalmente desvendado. Mas enquanto a busca por fatos continua, uma coisa é certa. Há 65 milhões de anos, criaturas gigantescas com armas temíveis transformaram a Terra pré-histórica num campo de batalha. E na luta derradeira, o tamanho superou a velocidade.